Mateus, capítulo 12, do versículo 22 ao 30, diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoninhado cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Amém? Passagem bíblica, ela é uma passagem bem curiosa, no sentido de explicitamente falar sobre Satanás, demônios, falar sobre possessão demoníaca, que é uma coisa que para muitas pessoas soam como fábulas, história, coisa da antiguidade. Isso é da Idade Média, o diabo, os demônios, eles foram inventados, eles foram criados como uma forma de colocar medo nas pessoas, como uma forma de conduzir um rebanho cristão. Não, negativo. Essas coisas aconteciam desde o princípio. A Bíblia mostra lá em Gênesis, lá no princípio, já havendo uma intenção maligna, já havendo algo maligno. A Bíblia fala lá em Apocalipse que aquela intervenção da serpente na vida de Adão e Eva já foi uma interferência de Satanás ali, agindo através de um subterfúgio, de uma passagem que não é tão bem clara assim, mas nós já vemos lá no princípio, nós vemos ele agindo em várias circunstâncias. A Bíblia diz no livro de Judas, que quando Moisés morreu, houve uma luta, uma batalha espiritual, um arcanjo lutando contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Mesmo sem nós entendermos exatamente o porquê dessa batalha, a Bíblia relata para nós que houve essa batalha. Nós vemos, por exemplo, Daniel lá na Babilônia, quando ele está orando, ele buscou a Deus por alguns dias, e quando o anjo chega com a resposta, ele fala que ele foi impedido por um principado. Ele demorou, mas desde o dia que ele começou a orar, ele foi enviado, e houve uma batalha espiritual, uma batalha celestial, que impediu aquele anjo de chegar antes. Os anjos, eles têm poder, mas existem batalhas celestiais. Paulo, ele diz em uma das suas cartas que a nossa luta, ela não é física, ela não tem a ver com carne e sangue, mas sim, é uma luta espiritual em regiões celestiais, que envolvem outras coisas que aos nossos olhos são desconhecidas. Elas são batalhas espirituais. A Bíblia mostra isso praticamente do começo ao fim. Nós vemos a aparição de anjos. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele envia anjos para avisar a Ló, ele envia anjos ali que falam com Abraão. O anjo do Senhor fica com Abraão, e aqueles dois outros anjos, eles vão avisar Sodoma e Gomorra. E muitas pessoas, queridos, infelizmente, muitas pessoas que inclusive, pelo fato de serem um pouco mais cultas, mais esclarecidas, um pouco mais estudadas, e essas coisas são boas, não são coisas ruins. Estudar, ser um pouco mais esclarecido, mais culto é até melhor. E essas coisas, elas te dão mais oportunidade, elas abrem portas para nós. É importante estudarmos, é importante estarmos bem informados, mas isso não é tudo. E infelizmente pessoas que têm um nível um pouco maior de entendimento, de esclarecimento, de cultura, as pessoas costumam desprezar as verdades de Deus. A Bíblia diz, a própria Escritura nos diz que as coisas de Deus para o mundo são loucura. E a sabedoria do mundo para Deus é loucura. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos estudando, nós vamos buscando mais conhecimento e mais cultura natural, comum,
normal, o entendimento natural que tem nas universidades, nas escolas, a tendência é de nós questionarmos mais e mais ainda as coisas de Deus. É natural, é difícil. Por isso que Jesus, uma certa ocasião, ele fala assim: Senhor, graças eu te dou que o Senhor não revelaste essas coisas aos entendidos, e sim aos pequeninos, aos simples. Os simples entendem melhor. Quanto mais esclarecida a pessoa é, quanto mais culta ela é, maior é a tendência dela rejeitar as verdades espirituais de Deus. Mas se você for lá para ela e falar assim, ó, você põe um copo lá na mesa, e a pessoa põe o dedo em cima do copo e começa a fazer aquele negócio, aquilo ela acredita. Aí ela faz uma pergunta, não é assim? Põe um monte de letras. Já viram isso daí do copo? É. Aí vai um espírito ali, nós sabemos, a Bíblia nos mostra que esses espíritos... Eu vi outro dia, esses dias aí, alguém falar, esses são espíritos zombeteiros. Né? Zombeteiro que zomba, que tira uma com a cara da pessoa. Não, é um termo apropriado para isso. Só que o demônio, ele não quer só tirar um sarro da pessoa. Ele não quer só levar uma com a cara dele. Ele não está só zombando. Ele quer acabar com a vida da pessoa. E ele vai inventar coisas, ele vai inventar subterfúgios, ele vai inventar religiões, ele vai inventar coisas que as pessoas acreditam. Se você falar ali que apareceu, a pessoa à noite ela viu um monstro, a pessoa acredita. Mas quando você lê a palavra de Deus dizendo que Jesus expulsou um demônio, a pessoa não acredita. E isso não é só nesse contraste da fé e de quem não tem fé, não. Isso acontece também, principalmente com essa passagem que nós lemos. Nós vamos ver o problema da interpretação espiritual, até por conta de quem é religioso e de quem não é religioso. Nós vemos aqui um caso clássico dos religiosos rejeitando o que Jesus está fazendo. É interessante. É interessante, quando as pessoas não conhecem direito a conotação do cristianismo, elas olham para nós e falam assim: puxa, você é religioso, né? E aí eu tento dizer, eu não sou religioso. Por quê? Porque os religiosos agem como os fariseus, como os saduceus, como os doutores da lei. O religioso é aquele que quer mostrar a aparência de algo que ele não é na realidade. Essa é a conotação religiosa. Por isso que lá em Tiago ele fala que a verdadeira religião é socorrer os pobres, é ir buscar ajudar, auxiliar aqueles que precisam de... Essa é a verdadeira religião. E não é o que as pessoas pensam que é. Veste uma capa de superioridade, uma capa de perfeição espiritual, para mostrar para alguém, para ela mesma e para os demais, que ela é religiosa. Queridos, isso não move o coração de Deus. O que move o coração de Deus é quem nós somos de fato e de verdade. E principalmente quando não tem ninguém por perto, ninguém olhando. É ali que eu vejo se verdadeiramente eu sou de Deus ou não. É a hora que eu estou sozinho. É a hora que não tem ninguém para me avaliar. Não, é só eu e Deus. E Deus ali, Ele está vendo. E nós, diante do Senhor, nós estamos com o peito aberto, o coração totalmente escancarado. Não tem nada em oculto que Deus não saiba ao nosso respeito. Nada em oculto. E nós vemos isso aqui também. E nós vemos, aqui no começo ele fala, no versículo 22... Trouxeram-lhe então o quê? Se você pegar do começo do capítulo 12, nós vamos ver que é um dia que os fariseus tiraram para perturbar Jesus. Aqui no capítulo 12. Ele começa falando lá no capítulo 12, versículo 1, eu vou só resumir, que era um sábado. E o sábado, segundo a lei de Moisés, era um dia que Deus havia colocado sanções do que poderia ou não poderia ser feito. Só que Deus ele foi muito simples na lei. E os fariseus, com o passar do tempo, nós temos que lembrar que eles foram levados cativos para a Babilônia, ficaram lá 70 anos, voltaram, o templo havia sido destruído, passou muito tempo e foram se criando tradições. Tradições. O que é uma tradição? Uma tradição é algo que se eu e você nós não tomarmos cuidado, daqui a pouco nós criamos uma tradição no nosso meio de algo que a Bíblia nunca disse. Não sei se vocês estão me entendendo. Por exemplo, se hoje eu estou com uma camisa azul. Se, vamos supor, eu começo a ouvir todos os cultos com uma camisa azul, todo, eu não falho um. Todos. E sempre no mesmo tom. Vai chegar uma hora que as pessoas que vão chegando não entendem, acham que é uma doutrina. E se ela não lê a Bíblia, ela vai achar que isso está na Bíblia. E o dia que eu vier com uma camisa vermelha, a pessoa vai escandalizar. Porque ela já na cabeça dela, ela acha que o culto correto é com uma camisa azul. E ninguém falou isso em lugar nenhum. Isso foi criado por alguém. Isso é religião.
A tradição. Ah, mas a tradição. Tradicionalmente sempre se pregou usando uma gravata. Você não está com gravata. A pessoa falou que o homem que usa barba é vaidade. É vaidade ou preguiça, né? Ele falou, é vaidade, isso é vaidade. Queridos, pelo que eu entendo aqui, a Bíblia, Jesus tinha barba. Tem um salmo lá que fala que na cruz arrancaram os cabelos do seu rosto, né? O salmista profeticamente disse que até arrancaram a barba dele. Ah, não, mas aquela época era outra coisa. Era... Enfim, queridos, isso são tradições. Eu estou vendo um monte de irmão barbado aqui também, né? Então está todo mundo sem unção aqui. Todo mundo sem unção, né? Se eu ficar com barba 10 anos, no dia que eu tirar fé, o pastor está caindo na fé. Queridos, tudo, se nós não tomarmos cuidado, vira uma tradição. E a tradição, ela é ruim, porque a tradição, eu já começo a viver minha fé pela tradição. Eu não estou conferindo as escrituras dia após dia. Coisa que nós temos que fazer, irmão. A igreja tem que acordar. Eu nunca vi um cristão que não lê a Bíblia todo dia. Não é possível. E você tem ouvido, meu irmão. Ler a Bíblia sim, é algo que você deveria ter como tradição. Falar, o dia que eu não ler a Bíblia, eu estou em falta. Tá em falta. Você almoça e janta todo dia. E o dia que não almoça e janta, fica tendo tontura. Só que espiritualmente, a tontura você não percebe. Sabe como você vai perceber a tontura? Depois de alguns dias, você está dando tudo errado. Que a sua oração parece que não acontece nada. Parece que Deus não te ouve. Mas sabe por que isso? Porque você não está se alimentando. Mas se você passar a ler essa escritura todos os dias, como todos os cristãos de verdade sempre fizeram, você vai ser forte espiritualmente. Mas quando nós não conhecemos as escrituras, a nossa tendência é de nos tornarmos religiosos. Eu começo a acreditar em coisas que alguém pergunta, mas por que você crê nisso? Ah, não sei, porque o pessoal lá acredita. Tá, mas isso está escrito aonde? Ah, não sei. Acho que deve estar em algum lugar. Tá lá na Bíblia, tá? Tem certeza que tá? Ah, o pastor falou, fulano falou, eu vi na televisão, vi no rádio, eu vi na internet. Mas e na Bíblia? Você viu na Bíblia? Ah, eu nem sei o que está escrito na Bíblia, eu nunca li a Bíblia. Pois é isso aí. Nós estamos falando aqui de pessoas que, apesar deles serem zelosos e dizerem que eles amavam a Deus e que eles serviam a Deus, eles não conheciam as Escrituras. Jesus, uma certa ocasião, ele vira e fala, vocês pecam por não conhecerem as Escrituras. Em outras palavras, eles eram religiosos. E quando nós nos tornamos religiosos, nós perdemos a comunhão com Deus. Não tem como ser religioso e andar com o Senhor. Por isso que os religiosos condenaram a Jesus. Foram eles. Não foi mais ninguém. Foram os religiosos. E os principais, que eles estavam em queda, em desprestígio. O povo estava começando a enxergar quem eles eram. Jesus começou a fazer coisas que a palavra de Deus se tornou viva à medida que Jesus ensinava e andava no meio do povo. E o povo começou a comparar. Quando você começa a olhar para a verdade, você reconhece a mentira. Tem gente que pensa que para eu conhecer a mentira, eu tenho que estudar a mentira. Não, basta eu aprender a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você entende, você sabe a verdade, a hora que alguém fala mentira, você sabe que é mentira. Qual é a melhor forma de você conhecer um dinheiro falso? Conhecendo bem o verdadeiro. Se você lida com bastante dinheiro verdadeiro, o tempo todo com dinheiro olhando de perto, a hora que vem um falso na sua mão, você sabe. Eu não preciso ficar olhando um monte de falso para reconhecer o falso. Não, basta eu conhecer como que é o verdadeiro. O verdadeiro, né? O pessoal põe lá uma tarjeta de segurança, você põe na luz, tem uma marca d'água, tem microimpressões que na falsificação eles não conseguem fazer. Enfim, se você conhecer uma verdadeira, quando você pega a falsa na mão e você olha para ela, você vai procurar algumas coisas que não tem. E aí a verdade vem à tona. Se você conhece a verdade, ninguém te engana, ninguém te dobra, ninguém te enrola. Basta conhecer a verdade. Jesus diz que essa verdade é a que liberta. E aqui começa a Bíblia. Jesus num sábado, aqui na Bíblia não, desculpa, capítulo 12, versículo 1.
Jesus está lá num sábado, eles estão com fome, e eles decidem colher espigas para matar a fome. E os fariseus começam a perturbar Jesus por causa disso. Eles não deveriam fazer isso. Jesus dá uma resposta curiosa. Ele fala, vocês nunca leram. Olha aí de novo. A turma que não lê a Bíblia e quer falar besteira. Vocês nunca leram que Davi, quando teve fome, ele e seus soldados, eles foram no templo e comeram os pães da proposição, que era só destinado aos sacerdotes, e tudo bem, ele fez isso. Jesus está falando isso. Ele está falando, você nunca leu. Quando você lê a Escritura, você vê exemplos do que pode e o que não pode ser feito. E ali em nenhum lugar Deus condena Davi por ter feito isso. Era fome. Deus tem pão dentro do templo. O pão, ele é uma proposição, sim, é para o sumo sacerdote. Mas será que Deus está mais preocupado que o sumo sacerdote no sábado come o pão ou que mata a fome de um filho dele? Não precisa nem perguntar. Mas o religioso fala, blasfêmia. Jesus, ele fez algo que os religiosos acharam uma blasfêmia, um absurdo. Depois Jesus, mais para frente, no versículo 9, ele chega numa sinagoga. A sinagoga é o lugar de estudar a palavra de Deus. E era um sábado. Era o lugar onde se estuda a palavra, onde você vê Deus falando do amor dele. E lá tem um homem com uma mão ressequida. Ele chega lá, tem um homem, a mão mirrada. E Jesus chega e cura a mão do homem. Olha que coisa incrível, ele cura. E aí o pessoal, ele sabe que para o acusar interrogaram aqui no versículo 10, é lícito curar nos sábados? Olha a religião. A religião não está preocupada que o homem não tinha, a mão dele não mexia há anos, talvez de nascença. E Jesus cura. E eles vão perguntar, mas isso é proibido. A nossa religião não permite que cure no sábado. E aí Jesus fala, qual dentre vós será o homem que tem numa ovelha? Se no sábado ela cair numa cova, não lançarão mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência ilícito, quer dizer, lícito fazer bem nos sábados. E aí ele fala para o homem, estenda a tua mão, e ele estende e fica curado. Os fariseus querem pegar Jesus na religiosidade. Jesus não era religioso. Glória a Deus. Isso merece um glória a Deus, né? E Jesus não era religioso. Não era. E ele cura mais um monte. Lá no versículo 14 em diante. Até que chega no versículo 22. Já que ele está curando, já que a graça de Deus está sendo manifesta, o amor do Senhor está caindo sobre aquele lugar, Jesus está manifestando o poder de Deus. Versículo 22, trouxeram-lhe então. É isso que eu queria explicar. Jesus começou a fazer coisas que no começo os religiosos estavam tudo criticando, todo mundo com medo, mas a hora que viram que o fogo, a glória de Deus estava enchendo aquele lugar, que o poder de Deus estava se manifestando, homens e mulheres sendo curados, restaurados, começaram a trazer gente. É o sábado da alegria, o sábado é do Senhor, o sábado é para a honra e glória do Senhor. Trouxeram-lhe então endemoniado, né, que a Bíblia fala. Cego e mudo. Cego e mudo. A Bíblia diz que esse homem tinha demônio. Não era uma cegueira normal e não era uma mudez. Mudez? Enfim, ele era mudo, não era natural. Não era físico. A Bíblia diz que era um demônio que fazia aquele homem ficar cego e mudo. Ele era endemoniado. Então demônios existem, eles agem na vida das pessoas, eles já agiam naquela época. E nós vamos ver aqui que tinham pessoas que expulsavam demônios, antes de Jesus começar a expulsar, apresentando o reino dos céus para as pessoas. Já tinha isso, já tinha. Tanto que ele pergunta, se eu expulso por Beelzebu, pelo nome de quem expulsam seus filhos? Eles serão vossos juízes. Nós vemos lá em Atos que existiam homens que também expulsavam demônios, e eles, quando viram Paulo expulsando, eles começaram a mudar a técnica. Eles começaram a querer expulsar o demônio pelo nome de Jesus que Paulo prega. E aí não dá certo, o demônio arrebenta com eles, né? Eles quiseram mudar de tática. Mas nós vemos aqui, Jesus expulsa esse demônio. E qual que é o tipo de domínio que Satanás exerce, queridos, sobre a humanidade?
Essas coisas. Opressão. Ele causa doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais. Nós temos que entender o seguinte, por que eu falei que essa doença, ela era por demônio? Porque a Bíblia diz que era. Tem um outro caso que aparece lá um cego, e a Bíblia diz que ele era cego de nascença. E a Bíblia não diz que ali tinha demônio. Ele era cego. Cegueira física. E Jesus não expulsou demônio, ele curou a cegueira. Jesus cura qualquer coisa. Ele cura cegueira física, cegueira espiritual, cegueira vinda de demônios, não importa. Ele cura. Mas a Bíblia diz quando é um e quando é outro. Então você vê uma pessoa cega, não vai falar, demônio de cegueira. Não, às vezes não. É muito difícil, né, ter um demônio que causa esse tipo de sintoma. Cegueira, surdez. Geralmente é físico. Mas você pode orar também, não tem problema não. Eu estou falando isso porque tem muita gente que acha que quando a pessoa ficou doente, tem demônio. O pastor ficou doente e tem até medo de contar para a igreja. Porque o pessoal acha que o pastor está com demônio. O pastor ficou doente. Pois é, que nós ficamos. Né? Mas não tem fé para orar? Tenho fé para orar. Às vezes Deus cura, às vezes não. Às vezes cura o remédio, às vezes não cura. Nós temos que entender que males são causados sim pelo diabo, mas não é todo o mal que é diabo. Vocês estão entendendo? O demônio ele até causa doença, mas não é toda doença que é demônio. Se você pegar um vírus, uma bactéria, você vai sofrer as consequências. Se você se cortar, infeccionar, você vai ficar doente. É natural. Se você não cuidar da sua saúde, beber pouca água, dormir pouco, não ter uma vida regrada, não fizer um pouco de exercício, com o passar dos anos, isso vai te cobrar lá na frente. Você vai sentir, o corpo vai, é natural. Quem se exercita, quem tem bons hábitos, não bebe, enfim, tem um monte de coisa, né, que não é recomendável, e a pessoa bebe à vontade, come à vontade, depois, lá na frente, vai cobrar. As pessoas falam, é pecado fumar, é pecado fazer isso. É pecado por quê, queridos? Porque você vai fumar, o seu pulmão com certeza vai ficar com câncer. É natural, meu pai morreu de câncer. Você quer morrer de câncer? Se quiser, meu irmão, pode fumar à vontade. Depois você explica para Deus o que você quis fazer com o seu corpo, que Ele te deu. É assim. Não sei nem se alguém fuma aqui, eu estou falando, é um exemplo. Né? Você não bebo água, não gosto de beber água. Vai nesse caminho. Um dia você vai sentir. Aí vai falar, o demônio está me pondo doença. Não, esse demônio é falta de beber água. Que você decidiu, que o homem plantar ele vai colher. Dorme pouco, dorme de qualquer jeito. Não tem hábitos saudáveis, vai ficar doente. É natural. Come um monte de gordura para você ver se você não vai entupir todas as suas artérias aí. E pode ter um AVC no futuro, ter uma isquemia cerebral. Ô, pastor, que isso? Você acha que essas coisas acontecem por causa do quê? Colesterol, ataque cardíaco. Aí fala, o demônio levou lá o irmão, lá estava com raiva do irmão. Não, o irmão comeu de qualquer jeito a vida inteira. É um demônio chamado falta de cuidado, né? Mas voltando aos demônios, a possessão demoníaca ela é real, ela é narrada na Bíblia, acontece sim. Não é todo caso, mas de vez em quando acontece. Muitas vezes acontece na vida das pessoas. Por que as pessoas ficam endemoniadas? Aí é uma outra história. A falta de Deus na vida de alguém faz com que ela fique endemoniada. E eu já vi alguns estudos extra-bíblicos que mostram que determinadas coisas com que a pessoa se envolve durante a vida dela atraem demônios para a vida dela. É natural. E uma delas que é certeza absoluta é quem se envolveu de um jeito ou de outro com feitiçaria, com magia, com essas coisas aí. Quem já se envolveu com essas coisas atrai espíritos malignos para a sua vida, é natural. Mas depois Jesus tira. Se você tiver um relacionamento com ele, esses demônios não suportam ficar na vida de uma pessoa que ama a Deus, que anda com Deus. Mas vamos voltar para o caso aqui em foco. Jesus, a Bíblia diz que de tal modo, no final do versículo 22, de tal modo curou, que o cego e mudo falava e via. Então Jesus curou, ele expulsou o demônio, acabou o problema. Ficou bom, começou a falar e ver. Ele era cego e mudo. Versículo 23, e toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Olha só, eles viram Jesus fazer essa cura, expulsar esse demônio, muitas pessoas já reconheceram.
O que significa o filho de Davi? Você já sabe. O Messias, o Cristo. Eles esperavam todos os dias, igual hoje a igreja espera a vinda de Jesus, os judeus esperavam a manifestação do Cristo. Todo dia, eles liam as Escrituras para querer saber quando que o Cristo viria. E Jesus estava diante deles e curou aquele homem, expulsou aquele demônio e falou, eu acho que ele é o Cristo. E eles começaram a falar, não é este o filho de Davi? E aí entrou a turma dos religiosos. Versículo 24, começa com mas. Mas significa, enquanto uma turma estava reconhecendo Jesus como Cristo, que é o Filho de Deus, o Messias enviado, o nosso Salvador, mas os fariseus, quer dizer, ao contrário deles, ouvindo isto, diziam, este Jesus não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Olha o que eles falaram. Vocês estão achando que ele é o Cristo, o Filho de Deus, porque ele mandou esse demônio embora? Vocês estão por fora. Isso daí é que ele tem Beelzebu dentro dele. O príncipe dos demônios. Beelzebu é praticamente Satanás. Hoje, esse Jesus aí, ó, ele é satanista. Ele está com Satanás. Por isso que ele mandou embora esse demônio. Por isso, o poder dele não é de Deus. Queridos, quem que está falando isso? Fariseus. Os fariseus não é a turma do mal, não. Eles eram os religiosos. A elite judaica. Os líderes. Aqueles que quando eles falavam o povo ficava quieto para aprender. Eles estavam com a Torá na mão, com a Bíblia, o tempo todo lendo. Dentro das sinagogas, ensinando o povo. E eles olharam para Jesus e falaram que ele estava fazendo aquilo porque ele era um homem cheio de espíritos imundos. Mas que o principal dos demônios estava dentro dele, Beelzebu. Por isso que ele fazia esses milagres. Agora imagina nos tempos de hoje, alguém falando algo que a Bíblia diz, do jeitinho que a Bíblia diz, e aí chega um grande líder e fala, não é nada disso. É assim, assim, assim. Quem que a multidão vai ouvir? O grande líder. Não adianta, é uma voz pequena gritando no meio do deserto, querendo mostrar a verdade. E quando alguém muito gabaritado, um grande líder fala, não, a tradição é assim, nós sempre fizemos assim, é desse jeito. Todo mundo fala, amém, amém, amém. Era o que acontecia aqui. Os fariseus. Jesus entra na história e começa a chamar a atenção do povo. Começa a tirar a atenção e o povo começa a olhar para Jesus e começa a olhar. Quando você conhece a verdade, Jesus, você olha para ele, aí você compara com os outros, você fala, calma aí. Nós estamos sendo enganados. Essa turma aí não... O que ele está falando parece com o que está escrito e parece com Deus. O que eles estão ensinando não tem nada a ver com o que está escrito e não tem nada a ver com Deus. Foi isso que começou a acontecer. Jesus ele começou a revelar a verdade. Quando você conhece a verdade, a mentira fica escancarada. De tal forma que hoje, queridos, eu olho para trás e eu lembro das mentiras que eu aprendi lá atrás e eu fico impressionado de ver como eu acreditava naquilo. Eu olho e falo, meu Deus do céu, como que é possível? Mas eu não conhecia. A religião faz a gente aceitar algumas coisas sem questionar. Não, esse cara aí, ó, esse cara é mó enganador, esse cara é satanista. Beelzebu, o príncipe dos demônios, é por causa desse demônio que ele mandou o demônio embora. Aí Jesus, que é Jesus, é o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Versículo 25, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes. Jesus conhece os nossos pensamentos. Deus, ele conhece os nossos pensamentos. Aqui Jesus se valeu de um dom do Espírito Santo, o dom do conhecimento. Ele sabia o que ia no coração daqueles homens. Tem gente que fala, mas ele era Deus. Não, ele era homem em primeiro lugar. Ele deixou a sua divindade no céu e como homem, ele passou a depender da presença do Espírito Santo, assim como eu e você dependemos. É que Jesus tinha a plenitude do Espírito, coisa que nós nunca teremos nessa vida. Nós vamos ter a presença do Espírito com alguns dons. Jesus era pleno em todos eles. E aqui pela virtude do Espírito, como em outras passagens a Bíblia diz, ele conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo
é devastado. Jesus está falando assim, calma aí, vocês estão falando o quê? Repete aí. Então quer dizer que eu tenho o Beelzebu, e o Beelzebu, que é o chefe dos demônios, ele mandou o demônio que estava nele, deixando ele cego e surdo. Então quer dizer, o demônio está ali para fazer o mal, aí o chefe do demônio, quando eu mando, falando em nome do meu pai, o chefe do demônio manda o demônio embora. Jesus está querendo entender. Ele falou isso. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Ele está falando assim, não tem acordo dentro desse reino de Beelzebu que vocês estão falando? Como assim? Beelzebu manda embora o outro? Sai! E o demônio sai lá gritando, espumando, como dizem em outras passagens. Calma aí, então esse reino está brigando entre si. Beelzebu está mandando embora o demônio? É o que Jesus está perguntando. Parem para pensar nisso. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus está inclusive revelando um princípio espiritual que os judeus eles criam nisso daqui. Quando ele falou isso, isso teve peso para eles. Porque todo mundo sabia naquela época, e nós temos que saber, toda casa dividida não subsiste. Se o marido e a mulher não falam a mesma língua, eles não conseguem chegar no acordo, o casamento não dura, não vai. Vai chegar uma hora que vai quebrar. O marido e a mulher eles têm que aprender a entrar em comunhão plena. Não lembrar da mulher só na hora que dá fome. Né? Ah, que saudade, deixa eu lá procurar minha esposa. Ah, que saudade, deixa eu procurar meu marido. Não, é o tempo todo. Um reino dividido não subsiste. Uma igreja dividida não subsiste. Tem que ter união. Uma empresa onde os sócios não falam a mesma língua, adivinha onde vai dar? Falência. Não funciona. Onde não tiver união não dá certo. E isso é fato, isso é uma verdade espiritual. Onde não houver união, onde não houver concórdia. Por isso que Jesus falou numa passagem, enfim, eu não lembro se é ele que fala ou se é depois uma das cartas de Paulo. Mas enfim, está escrito na Bíblia que aquilo que nós concordarmos na terra, que ligarmos, é uma concordância, será ligado nos céus. E o que nós desligarmos na terra, quer dizer, o que nós decidirmos em conjunto desfazer, no céu vai ser desfeito. Jesus está falando de um princípio aqui para nós, ele está falando, não existe isso. Então se eu estou vendo Satanás, como ele fala na sequência aqui, 26, então, se Satanás expulsa Satanás, ele está falando, se Beelzebu expulsa o demônio, quer dizer, é Satanás mandando Satanás embora. Satanás é opositor, é um espírito maligno que se opõe contra Deus. Jesus está falando, se eles estão brigando entre si, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Ele fala, então, se eu sou um mensageiro de Beelzebu, olha o que Jesus está falando. E eu estou mandando, pelo poder de Beelzebu, eu mando um outro demônio embora? Que vantagem eu vou ter nisso? E ainda eu estou dizendo do Deus do céu, sendo que Satanás é opositor. Você está entendendo? Caramba, eu estou fazendo um milagre em nome de Deus. E o que Satanás vai ganhar em um ficar mandando outro embora? Para convencer vocês que Deus é bom? Não tem lógica. O que vocês estão falando é insano. É insano. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então vossos filhos? Os filhos de Israel. Porque tinha gente que expulsava demônios. Tinham. Ele está falando, tá bom, então se eu estou expulsando e eu tenho Beelzebu, os outros que estão expulsando aí não têm. Ah, mas se vocês disserem que ele tem, então eles mesmos serão os vossos juízes. Porque vocês os apoiam. Jesus criou uma situação na lógica. Ele falou, tá, então todo mundo expulsa demônio. E é de Deus. Quando eu expulso, é Beelzebu. Ah, não, então para vocês não caírem em contradição, vocês vão dizer que eles também têm Beelzebu, só que vocês o apoiam. Então eles vão te condenar. É isso que Jesus está falando. Ele criou uma lógica que deixou todo mundo calado. Mas aí ele no versículo 28 ele dá o golpe fatal. O golpe fatal é que ele fala no versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, quer dizer, uma vez que foi comprovado que o que vocês falaram é besteira, logo é chegado a vós o reino de Deus. Está falando, mas como vocês estão tudo enrolado, e na realidade o que eu estou fazendo aqui, se isso for pelo Espírito de Deus, aqui está a prova que é chegado o reino de Deus. Jesus, em várias passagens, ele dá a entender
que o príncipe desse mundo é Satanás. Que o mundo jaz no maligno. Já significa está morto, descansa, dorme. Está amortecido, apagado. No maligno. O maligno domina esse mundo. Jesus ele veio para anunciar a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é o poder de Deus manifesto na face da terra. Jesus ele manifesta. Um dia o reino dos céus virá para a terra. Mas o reino de Deus ele foi apresentado através da vinda de Jesus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é cura, é libertação, é transformação de vida, é transformação de casamento através do nome de Jesus. Onde o nome de Jesus for anunciado, esse nome tem que produzir vida. Onde o nome de Jesus ele entrar, ele tem que trazer as pessoas a uma nova realidade de vida. A vida tem que ser transformada de alguma forma. A pessoa ela é curada, ou ela é, enfim, ou ela deixa os sentimentos ruins dela. Deus transforma o casamento, transforma os negócios, transforma a família. Ele faz alguma coisa. Esse é o reino de Deus no meio do mundo. Ele começa a ser anunciado. Ele fala, então, se o que eu estou fazendo é pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ele fala, e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês meditarem. Se isso que eu estou fazendo, Jesus disse, né? Se isso que eu estou fazendo tem a ver com Beelzebu ou com o Espírito de Deus. Olha o que ele fala. Versículo 29. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Fala, explica para mim, como que alguém consegue entrar na casa de uma pessoa valente? Essa é uma figura, inclusive, lá do Antigo Testamento. Ele fala, como? Como que alguém consegue entrar num lugar e tomar aquilo se tem um valente tomando conta? Se você quiser tomar aquilo lá, você vai ter que primeiro derrotar o valente, prender ele, deixar ele imóvel. E aí ele imóvel, você vai e rouba tudo que você quer. Jesus não está ensinando a roubar não, viu, querido? Mas Jesus está mostrando um princípio. Se você quer fazer algo que tem alguém tomando conta e vai te proibir, se você quiser conseguir, você tem que vencer primeiro o valente. Ele está falando de Satanás. Ele está falando, eu vim para desfazer as obras do diabo. Ele veio, ele venceu o valente. A morte dele na cruz derrotou a Satanás. Quando ele envia os discípulos para pregarem nas cidades, e eles voltam um tempo depois, eles voltam felizes, falando, Senhor, até os demônios se nos submetem. Eles estavam impressionados, eles foram lá fazer uma missão, Jesus mandou, vão lá, eu vou ficar aqui. E os discípulos foram sozinhos. Quando eles voltaram felizes. Senhor, nós oramos, até os demônios obedeceram. E Jesus falou, olha, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Talvez se referindo ao dia da queda dele. Tem uma controvérsia em cima dessa passagem. Mas ele está falando, eu já vi Satanás, ele não tem mais poder. Eu vi a queda dele. Vocês não deveriam estar felizes por essas coisas, porque eles já são derrotados. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está no livro da vida. Eles já são derrotados, eu vi a queda deles. Por isso que eles obedecem. Por isso, meu irmão, minha irmã, que se eu e você, tudo que nós falarmos em nome de Jesus, se nós cremos, isso acontece, é o que as Escrituras dizem. Se um dia tiver uma pessoa perto de você, aí enfim, um demônio tomar ali conta da vida dela, você pode ir lá no nome de Jesus e tirar aquele demônio do corpo dela, você pode. Porque não tem nada a ver comigo e com você, tem a ver com o nome de Jesus. Esse poder e autoridade foi dado ao nome dele. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem esse poder. E aqueles homens não reconheceram. Aqueles homens, na realidade, eles eram mais cegos do que o cego endemoniado. O pior cego é o que não quer ver. O pior cego é o religioso. É o que olha para as coisas de Deus e fala, isso é de Satanás, isso é de Beelzebu. Inveja. Eles começaram a falar, eu acho que esse cara é o Cristo. Não é possível, ele é o Cristo. E eles ouvindo, a Bíblia diz que eles ouviram isso. Quando eles ouviram, eles abriram a boca e falaram. Eles viam e falavam, coisa que o endemoniado não conseguia ver e falar. E eles falaram, não, isso é Beelzebu. Esse homem é cheio de demônio. Versículo 30. Jesus termina dizendo, quem não é comigo, quer dizer, quem não está comigo, está contra mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
Ali ele está falando, dá a impressão que ele está querendo dar mais uma explicação. Mas ele está falando dos fariseus. Se vocês não estão comigo, vocês são contra mim. E se vocês não estão comigo, vocês não estão ajuntando, vocês estão atrapalhando, estão espalhando. A religião, queridos, é muito ruim. Ela atrapalha demais. Quer ver uma coisa impressionante? Êxodo. Deus ele manda Moisés e Arão ir diante do faraó. Manda eles irem lá. Vai lá, diante do faraó. Joga lá o seu cajado no chão, ele vai se transformar em serpente. Depois você pode ler lá na sua casa. Os magos do faraó, eles falam, esse é o poder de Deus. Eles falam, isso é o dedo de Deus. É o que os magos falam. Um homem endemoniado de verdade, que são os magos de faraó, que depois eles vão lá, através de um encantamento, uma mágica, uma magia, eles também transformam o cajado deles em serpente. Então a influência deles é satânica. Porque a Bíblia diz que eles eram magos, magia. Eles falam, isso é dedo de Deus. Nós vemos o ímpio olhando para algo que Deus fez e falar, isso é dedo de Deus. Aqui nós vemos religiosos. Eles não eram magos, não eram feiticeiros. Eles não estavam do lado do inimigo. Não, eles tinham a Bíblia debaixo do braço. E eles viram algo que Jesus não era um apóstolo, não era um pastor, não era um irmão. Era o Filho de Deus. Diante de incrédulos, de feiticeiros. E os feiticeiros viram aquilo e falaram, isso é o dedo de Deus. Jesus agora, não é mais Moisés. Jesus fez um milagre. Curou um homem cego e mudo. Expulsou o demônio dele diante de pessoas que vão na igreja. Que era outro nome, sinagoga, templo. Que andavam com a Bíblia debaixo do braço. Que naquela época eram os rolos, os pergaminhos, a Torá, a lei e os profetas. E aqueles homens, diferente lá dos magos, eles disseram que Jesus era cheio de demônio. Olha que contraste. E eu e você, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ir por esse mesmo caminho. O caminho de começarmos a ir pela tradição, pela religião. Achar que está tudo certo. Ah, eu sou de Deus. Eu tenho Deus no coração. Os fariseus falavam isso o tempo todo. Cuidado, viu, querido? Jesus, ele dá mais valor para aquele que fala que eu sou pobre de espírito, eu preciso mais. Eu não sei nada, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais. Esse Jesus fala, ó, bem-aventurado. Aquele que fala, isso eu já sei de cor. Já sei de cor. Não preciso aprender essas coisas. Isso é muito simples para mim. Ah, já li a Bíblia 3 vezes, 4, 5. Já sei isso, eu sei tudo. Sei tudo. Se eu tiver que escrever de novo, já até decorei. Queridos, cuidado. Ó, a religião, a tradição, o farisaísmo. Nós temos que ser humildes. Sem humildade, a Bíblia diz que ninguém verá a Deus. Não é o que está escrito? Se não formos humildes, nós não veremos a Deus. Os fariseus, eles eram humildes? Não. Eles conseguiram ver Jesus? Não. Eles não viram a Deus. Eles olharam para Jesus e viram Beelzebu. Se não fosse a Bíblia falar esse nome para mim, eu nem saberia que existia, viu? Ele fala, tá falando Beelzebu, que coisa feia. É Jesus que, os caras que chamaram Jesus de... E aí numa outra passagem Jesus fala assim, olha, falando para os seus discípulos, ele fala, se te perseguirem, se te odiarem, se inventarem coisas ruins contra vocês e falarem mal de vocês, toda sorte de coisas, não esquenta a cabeça não, Jesus falou. Porque assim fizeram com aqueles que vieram antes de vocês e com os profetas. E ele termina assim, se chamaram ao pai de família de Beelzebu, quanto mais aos seus domésticos. O que ele quis dizer? Queridos, Jesus está falando, eles me chamaram de endemoniado. Jesus disse isso. Ó, presta atenção, eles chamaram a Jesus de endemoniado. Se me chamaram, imagina o que eles vão fazer com vocês. É o que Jesus falou. Não leva isso para o lado pessoal, ah, miserável homem que sou, porque não. O principal, nosso Deus, ele não foi reconhecido por aqueles homens arrogantes, por aqueles homens orgulhosos, por aqueles homens cheios de malícia religiosa no coração. E nós temos que tomar cuidado, para que o nosso coração também. Será que se Jesus viesse hoje,
do jeito que ele é, do jeito que a Bíblia nos apresenta, será que nós realmente olharíamos para ele e falar, puxa, glória a Deus? Ou será que a nossa religiosidade iria nos impedir de vermos? Quando chega no final dessa passagem do versículo 30, eu leio lá no 22, trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo. E eu chego à conclusão que ali tem um monte de religiosos, endemoniados, cegos, e eles deveriam ser mudos, porque quando abre a boca só sai besteira. Eles chamaram Jesus de Beelzebu, príncipe dos demônios. Por isso que ele fazia os milagres. Eles perderam a visitação. Eles estavam diante do Filho de Deus e não reconheceram. Nosso intuito aqui é nós conhecermos cada vez mais a nossa Bíblia. E mais uma vez eu vou falar, meu irmão, leia a sua Bíblia, porque é ela que tem as palavras da vida. Jesus morreu na cruz para que você conhecesse essa palavra, para que você não vivesse por tradições e por religião. Não seja um religioso, não vai te levar a lugar nenhum. Não vai te ajudar. A religião, em nome da religião, até hoje existem guerras. Chamam de guerras santas. Já ouviu falar? Jihadis. Em nome da religião, o cristianismo romano perseguiu e matou judeus, matou pessoas, matou turcos, otomanos. Perseguição religiosa. Os religiosos, quando a religião entra no nosso coração e fermenta, ela estraga a nossa vida com Deus. Jesus falou, cuidado com o fermento dos fariseus. Fermento, que é a religiosidade. Cuidado. Nessa noite, eu quero tirar algumas lições, mas a principal lição dessa é que Jesus, ele tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. E a Bíblia diz que ao nome de Jesus foi dado todo o poder em todo o universo. E ainda tem o melhor. Você, quando crê em Cristo, entrega a sua vida a Ele, você se torna templo do Espírito. O Espírito de Deus vem habitar em você. E esse nome te é dado para que você, com esse nome, você faça as mesmas obras que Jesus fez e obras ainda maiores. Você tem essa autoridade no nome do Senhor Jesus. Você pode vencer para pisar serpentes e escorpiões, como diz a palavra. Você tem esse poder à sua disposição. Você pode orar, interceder pelas pessoas. Quando você lê a sua Bíblia, Deus vai falar com você. E a maior de todas as lições, que todas as pessoas que foram até Jesus, de fato e de verdade, querendo uma resposta, encontraram. Todas. Você não vai ver na Bíblia uma pessoa que foi até ele e falou, não, você eu não vou atender. Todas. E se eu e você formos até Jesus, com o nosso coração aberto, mesmo que se coloque como esse endemoniado, cego e mudo, você está precisando de tudo. Você não ouve, não fala, não vê, enfim, ainda tem uma opressão, não importa que não seja. Mas como esse homem, Senhor, eu preciso de tudo. Se coloque nos pés do Senhor, clame a Ele e creia no nome de Jesus. Ore no nome de Jesus. Que se você crer nesse nome, se você invocar o Senhor nesse nome, Ele vai te responder. Amém, queridos? Vamos orar.